Olá, eu sou Maria Leopoldo, sou psicóloga infantil e coordenadora pedagógica do Cantinho do Brincar. Esse vídeo tem o propósito de conversar com vocês, pais, mães, cuidadores, cuidadoras, sobre as características da faixa etária, mais especificamente nesse vídeo, das características das crianças de 6 anos, de 6 a 7 anos. Não significa que as crianças se desenvolvam da mesma forma, através dos mesmos processos e no mesmo tempo. Não. Mas a gente tem uma expectativa de que as crianças nessa faixa etária tenham adquirido algumas competências e habilidades. Então, uma característica muito central e importante nessa faixa etária é a saída de uma fase muito egocêntrica para uma fase mais empática, em que a criança começa a poder se colocar no lugar do outro, coisa que era muito difícil nas idades anteriores. Claro que isso é um processo que vem sendo adquirido, mas com 6 anos a criança consegue ser mais empática, se colocar no lugar do outro, sentir pelo outro. Fica mais possível perder, então os jogos antes era muito difícil a criança participar de jogos com regras e perder, agora é mais suportável para essa criança entender que ela não pode ou não precisa ganhar sempre. Ao mesmo tempo, elas se comparam muito. Então, a criança está saindo de uma fase egocêntrica e olhando mais para o outro, observando mais o outro e se perguntando sobre si mesma, querendo conhecer si mesma, conseguindo entender mais os seus sentimentos, falar sobre os seus sentimentos e olhando mais para o outro e para o mundo de maneira geral. E isso envolve uma certa comparação, que tem um lado disso, é muito saudável. Mas as crianças ficam muito exigentes com elas mesmas. Então, nessa faixa etária é super comum, por exemplo, que elas desenhem muitas vezes e apaguem o próprio desenho e fiquem muito frustradas porque não estão conseguindo desenhar da forma que desejam, peçam para os adultos fazer, ficam frustradas. Eu não consigo, eu não sirvo para isso. E como é mais possível uma conversa mais de igual para igual, né, horizontal com as crianças, conversar sobre essas frustrações, sobre essas comparações, é super importante e pode ser feito pelo adulto. O adulto também tem esse papel de ajudar a criança a se adequar às situações, então a fazer a criança já entende quais posturas são adequadas em quais situações, né? Enfim, como ela pode organizar o espaço de estudo, o que é esperado dela na brincadeira, socialmente, na escola, em casa, ela já vai entendendo isso. E o adulto pode ajudá-la e apoiá-la aos exercícios de autonomia. Então, essa criança já consegue se servir na hora de comer, ela consegue ajudar em várias coisas da tarefa, em várias tarefas domésticas. Ela tá com muito mais força, ela tá com um domínio muito bom do movimento, ela já tem escolhas de lateralidade, então ela já consegue, já tem uma frequência maior, ela já entende se ela quer fazer com a mão direita, com a mão esquerda, começam a aparecer, fica mais claro se a criança é canhota ou destra, consegue amarrar o sapato com autonomia, e cabe ao adulto apoiá-la e permitir que essa criança possa exercer essa autonomia, que ela se sinta cada vez mais confiante para exercer essa autonomia. Ela começa a se sensibilizar mais para as questões sociais, para as questões do mundo, e começam a ter mais autonomia moral. Então, antes, as crianças faziam ou deixavam de fazer porque o adulto falava, o adulto pedia, o adulto mandava, né? Então, o adulto dizia o que era certo e o que era errado, o que podia e o que não podia. E agora a criança
passa a poder se consultar, a gente espera que a criança possa já ir compreendendo o que é certo, o que é errado, e ela faça isso a partir não de uma heteronomia quanto era antes, mas de uma autonomia moral, né? Então a gente já espera que a criança possa se consultar para fazer decisões que tenham a ver com a moralidade, com o que é certo e com o que é errado. E esse crescimento vem junto com o medo, né? Assim como todos nós, até adultos, né? Crescer também envolve um medo, né? Medo de perder o colo dos pais, de perder o aconchego dos pais, a compreensão dos pais. Por isso que é muito importante uma calma e um controle da ansiedade por parte dos adultos e uma compreensão das diferenças entre as crianças, do que cada criança pode realizar. É comum que o adulto, por exemplo, nessa fase em que a criança começa a ser alfabetizada, em que ela começa a formular suas hipóteses sobre o mundo letrado, que o adulto queira antecipar e dê as respostas e queira que a criança faça do jeito correto ou do jeito que ele sabe fazer. Mas raciocínio não se ensina, raciocínio é um exercício, né? Então, poder permitir que a criança possa passar pelos seus processos, pense sozinha, consiga encontrar saídas para os problemas que ela encontra, especialmente, né, no ambiente escolar, mas não só, que a criança possa testar e crescer e aprender a partir do que ela executa, dos acertos e erros pessoais. Então, o adulto tem um grande papel de apoiar e deixar a criança crescer sabendo que ele vai acolhê-la de outras formas, não da forma que acolhia antes, quando essa criança era uma criança pequena, mas entendendo que é possível acolher essa criança de uma outra forma, de um jeito novo. A partir da conversa, da escuta. Então, são essas as características fundamentais ou mais recorrentes nessa faixa etária, e espero ter ajudado vocês a pensar em como vocês podem apoiar o desenvolvimento dos filhos e crianças que vocês acompanham.